Olá, amados, mais uma vez, né? Hoje, dia 31 de maio de 2019. Então, dando continuidade aqui a essa série de como ser livre da religião, com o René Kivitz, né? Da Igreja Batista. Então, vamos continuar. Eu tô gostando da pregação dele porque eu não tô precisando ficar lendo muito, né, a Bíblia, né? Porque ele está falando muito assim, lendo Atos, né? Que ele está falando. Mas está interessante, né, a pregação dele, que ele está falando aqui. Mas, ainda assim, está no engano da religião, né? A gente vê que todos que falam, por mais que fale, está no engano, né? Então, vamos continuar aqui. Me ouve há muito tempo, você já deve ter ouvido eu falar sobre isso. Um homem chamado Ananias, capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Também por quê? Porque o Barnabé vendeu a propriedade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, o Ananias e a Safira também venderam a propriedade. Esse casal também vendeu a sua propriedade e reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também a mulher, eles ali, mancomunados, o Ananias e a mulher dele, a Safira. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Sabe o que eu ouço o Pedro falando para o Ananias? É o seguinte: Ananias, quando você chegou aqui na comunidade do Cristo ressurreto, você recebeu um manual de regras, de obrigações, você recebeu um código legislativo ao qual você deveria se submeter. E nesse caderno com regras e leis, estava escrito que você era obrigado a vender os seus terrenos? Não. Ok? E você, por exemplo, recebeu algum manual e alguma regra de que você era obrigado, tendo vendido um terreno, trazer o dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos? Não. Então por que você fez isso? Então por que você fez isso? Esta estranha e perigosa mania de Deus em dar liberdade para nós. Essa perigosíssima mania de Deus em dizer: faça o que você quiser fazer. Se quiser vender o terreno, vende. Se quiser trazer o dinheiro, traz. Se não quiser vender, também não vende. Se quiser vir, vem. Se não quiser, não vem. Essa liberdade, esse rasgar dos códigos de obrigações, de regras. A comunidade do Cristo ressurreto não é uma comunidade de regras, é uma comunidade de afetos. É uma comunidade de amor, é uma comunidade onde as pessoas têm um só coração. Elas estão ligadas no coração, elas estão ligadas na consciência, elas estão ligadas no entendimento. Elas, quando encontraram com Jesus, ou por Ele foram encontradas, elas adquiriram uma nova perspectiva do mundo. E o seu coração foi transformado, elas foram mudadas de dentro para fora. E alguma coisa aconteceu dentro delas que as vinculou tão radicalmente à pessoa de Jesus, que não é preciso mais ficar dizendo para elas o que elas têm que fazer ou deixar de fazer. Porque na sua relação com Jesus, elas já sabem o que elas têm que fazer, e não é nenhuma questão de tem que fazer, é um desejo de fazer, é uma vontade de fazer, é um impulso incontrolável de fazer o bem e de expressar o Jesus que vive dentro delas. Isso. Perfeito, mas isso só acontece fora da religião, amado. Quando a pessoa vai para Yahushua, que é o caminho, quando a pessoa segue o pastor Yahushua, e aí que a pessoa passa a ser desse jeito que você está falando.
Mas dentro da religião, a pessoa não segue a Yahusha. Por quê? Porque a pessoa segue o pastor, o líder religioso, e não segue o verdadeiro Yahusha, que é o verdadeiro pastor. A diferença é essa. É mais ou menos como estar apaixonado. Eu me lembro quando me apaixonei por esta senhora que hoje atende pelo nome de Silvia Regina Jorge Kivitz. Eu morava em Santos, era pastor em Santos. Pregava de manhã, pregava à noite. E a rotina da igreja onde eu era pastor lá em Santos era a seguinte: o culto acabava 12:30, aí tinha os crentes que ficavam lá, tal. E olha que naquele tempo não tinha foto e selfie, era só cumprimentos. Aí então demorava. Aí eu pergunto para vocês, quem é o pastor dele? Se a gente chegar para ele e perguntar, você é pastor? Ele vai falar, sou. E quem é o seu pastor? Ele vai falar um que está acima dele. Mas ele não vai falar que o pastor dele é Jesus, né? Porque ele está no sistema religioso. Então vocês vejam que nem esses pastores têm Yahusha como pastor. Então vocês veem que é um engano. E aí ele fala, o culto começava a tal hora, o culto acabava a tal hora. E sendo que o Pai não habita nesses lugares e nem em atos religiosos. Então vocês vejam o engano da religião. E aí está totalmente contrário no como ser cristão sem ser religioso, não tem nexo isso. Porque não tem como a pessoa não ser religiosa se a pessoa pratica, vai numa religião, pratica atos religiosos. Entende? Se a pessoa pratica atos religiosos, ela é religiosa. É complicado, né? Demorava, eu ficava até 1h e pouco na igreja. E à noite recomeçava às 18h30. A gente chamava de união de treinamento. Os jovens se reuniam, os homens, as senhoras, tinha a união de treinamento. A sociedade feminina missionária, a união masculina missionária, a união de mocidade, das 18h30 até as 19h30. Depois das 19h30 até quase 20 horas, até 7:55, 19h55, tinha um culto ao ar livre na praça, que eu tinha que pregar na praça. Tinha uma padaria que tinha uma pracinha assim, eu tinha que ir lá para a praça, a gente cantava, eu pregava e convidava o pessoal para ir para o culto, que começava às 20 horas. Então 18h30 no máximo eu tinha que estar de volta, mas quando eu saía 1h, eu subia a serra para encontrar com a dona Silvia, ficava com ela meia hora, tomava um sorvete na Praça Pan-Americana e voltava para pregar às 18h30, às 19h no ar livre e às 20 horas. Pergunta se era um sacrifício. Era nada, eu dizia assim, não aguento a hora de chegar aí para te ver. Não precisa vir, é muito corrido, domingo é muito corrido para você, eu não corrido nada. Desesperador é ficar sem ver você. Pô, pena que ela não está aqui hoje, ó, justo hoje ela não está aqui. Mas ainda bem que ela não está aqui, porque hoje, sabe como é que é? Não vou buscar nem no metrô. Hoje é mais ou menos assim, ó. Você ficaria muito chateada se eu não fosse com você? Dependendo da resposta e do semblante, eu vejo se vou ou se não vou. Porque à medida que a paixão, o primeiro amor, a intensidade do desejo, o fogo do encontro vai diminuindo, a gente começa a fazer a administração da relação. A administração da relação, por exemplo, que você faz quando você me pergunta, pastor, eu tenho que dar o dízimo do líquido ou do bruto? Gestão da relação. Muquirana, mão de vaca. Sabe por que você está perguntando para mim? Qual o máximo que eu posso transgredir sem Deus ficar muito bravo? E qual o mínimo que eu tenho que fazer para Ele me abençoar? Pastor, você acha que se eu der o dízimo assim do líquido, Deus vai ficar muito bravo? Corre o risco assim dele retirar a bênção? Não, do líquido tá bom. Agora se eu falar, ó, tem que ser do bruto, hein? Se não der o dízimo do bruto, você vai perder seu emprego,
o gafanhoto vai levar o seu dinheiro. Não quer dar na igreja, vai gastar na farmácia. Depois vem reclamar. É assim que fala, né? Assim que fala. Veja, ele primeiro fala, né, de unidade, um ajudar o próximo e tal. Agora já está falando de dar na igreja no tempo de pedra para o pastor. Entende? E aí a pergunta que eu faço, né, quando eles falam de dízimo, aonde na Bíblia diz que dízimo é dinheiro? Que em Malaquias você não vai ver. Em Malaquias o dízimo fala do versículo, do capítulo 1 ao 4, é todo relacionado ao sacerdote. Porque os sacerdotes que estavam roubando. Quando eles perguntam, mas vós me perguntais, em que me roubais? E tu me dizeis, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Isso, o Senhor está falando, é para o sacerdote, não era para o povo. Tá? Então, o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimentos. Tá certo? E quando o dízimo passou a ser dinheiro, ele deixou de ser dízimo. Isso está bem claro. Eu até separei aqui em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Do verso 22 em diante. Veja. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os o quê? Os dízimos. Vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então vocês vejam que quando o dízimo ele é vendido, ele não é mais dízimo, ele deixou de ser dízimo. Tá certo? Então, eu gostaria de saber quando foi, onde eles botaram que o dízimo é dinheiro, porque isso aí foi inventado, eu acho que a partir de, eu não sei quem inventou o dízimo como dinheiro, né? Deixa eu ver aqui, vamos pesquisar aqui, como surgiu o dízimo, como o dízimo passou a ser dinheiro. Vamos ver se a gente acha. Passou a ser dinheiro. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver se aqui tem. Por que se transformou o dízimo de alimentos e grãos em dinheiro? Deixa eu ver aqui. É uma pergunta inteligente, mas nos permite refletir sobre o verdadeiro sentido do dízimo, conforme proposto na Bíblia, mas precisamos também prestar atenção, pois o dízimo já no período bíblico não era só de alimentos. Não era só de alimentos? Oi? Como assim o dízimo não era só de alimentos? O dízimo põe suas raízes em costumes e atitudes de fé muito antigas, que vão além de própria existência do povo judeu. A prática nasce das ofertas que os fiéis das religiões
Aqui, fiéis de religiões antigas faziam aos próprios deuses. É claro que nesse período antigo ainda não se chamava dízimo, 10ª parte, mas a ideia já existia. Tá, isso aqui é fajuto. Isso aqui é fajuto, não existe. Tá, vamos passar para outra aqui, porque vamos ver aqui. Eu estou querendo saber, amados, aonde está escrito, quando é que foi? É errado dar dízimo em dinheiro mensalmente? Vamos ver. Qual é a origem do dízimo? Super interessante. Vamos ver isso aqui. Aquele ali é lógico que vai defender o dízimo porque é algum líder religioso, né, que estava falando aquele ali. Vamos ver. Ai. Isso aqui não dá, né? Tô vendo que isso aqui não dá. Vamos ver aqui. Dízimo, contribuição da lei ou da graça. Vamos ver. Para que, no caso eu tardar, saiba quem deve proceder na casa de Deus. Eu estava querendo saber aqui, amados. Origem do dízimo, eu estou querendo saber aqui quem é. Porque teve uma pessoa, não sei quem, não sei se foi de Constantino, que ordenou o dízimo. É porque eu não me lembro. Eu não sei mais eu não me lembro quem foi que botou o dízimo como dinheiro, porque dízimo sempre foi alimento, sempre. Deixa eu ver aqui esse aqui. O dízimo no Antigo Testamento não era alimento, porque hoje em dia os ministros recebem dinheiro. Além disso, porque tem de ser dado todo mês. Vamos ver aqui a resposta. Na verdade, os ministros da época da lei de Moisés, os levitas que você mencionou, foram obrigados por Deus a serem sustentados pelo restante do povo de Deus. As escrituras dizem que outra herança eles não teriam a não ser os dízimos. Não sei se você viu o vídeo, mas falo um pouquinho sobre isso durante a mensagem. Tirar essa daqui que tá chato. O dinheiro, como conhecemos hoje, é uma invenção recente. Vamos lá. Não estava presente na maioria das histórias da Bíblia. Até mesmo quando alguma versão da Bíblia usa a palavra dinheiro, é uma tentativa de fazer referência a algo que possamos entender. Nas épocas bíblicas mais remotas, o papel do dinheiro era desempenhado pelos grãos, hortaliças, fruto, gado, etc. Estes eram os elementos usados como base de troca por outros materiais, assim como fazemos hoje em dia com o dinheiro. Depois de milhares de anos, o ouro e a prata foram sendo usados cada vez como referência de riqueza e mercadoria universal, que pudesse ser usada como equivalência para todas as outras mercadorias. Assim surgiu a moeda como dinheiro e, posteriormente, já em nossa época, surgiu o papel moeda. Mentira! Porque já existia dízimo, sim, que Abraão comprou o túmulo de Sara, tá? Por dinheiro. Veja aqui, ó. Abraão comprou o túmulo de Sara, por dinheiro. Vamos ver. Gênesis 23. Ó, Gênesis 23, 23. Ué. Tá, vamos ver. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriabe Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi alimentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Respondeu os hititas a Abraão. Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher.
Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Maquipela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peço-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estimulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, em Maquipela, perto de Manre, o próprio campo, com a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante dos todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele lá foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Então, veja aqui, ó, 400, vamos botar aqui 14 e 15. 14 e 15. Gênesis 23, 14 e 15. Nessa aqui. Gênesis 23, 14 e 30. Vamos ver aqui como é que está nessa Gênesis 23, 14 e 15. Vamos lá. Vamos ver como é que estão nessas Bíblias aqui. Então respondeu: escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. 400 ciclos de prata. 400 ciclos de prata. Vamos ver aqui o que significa ciclos. Vamos ver aqui no dicionário o que é ciclos. Dicionário. Ai, não. Espera aí. Dicionário. Vamos ver aqui o que significa ciclos. Não gosto desse, não sei porquê. Ih, meu pai, cadê? O que eu gosto? Isso é esse aqui. Vai esse aqui mesmo. Vamos lá, ciclos. Vamos ver o que significa ciclos. Unidade de peso usada no Antigo Testamento e na Judéia. Tá, então vamos ver aqui sinônimos de ciclo. Será se tem? Vamos ver sinônimos de ciclo. Vamos ver.
Sinônimo de ciclo. Etapa. Idade, era, época, período, intervalo, fase, etapa. Série, circuito, sequência, rodada, bateria. Não. Vamos ver aqui. Tá. Ok. Então, mas aqui, ó, 400 peças de prata. Mas era dinheiro daquela época. Era dinheiro. Quer ver? José foi vendido. Vamos ver aqui a época de José. Vamos ver aqui a época. Peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui, amados. Peraí. Vamos ver aqui a época de José. Eu tô achando que eu apaguei o outro negócio ali, né? Eu apaguei o negócio, uma coisa que eu tava lendo. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui na época de José. Quanto custou os irmãos de José? José vendeu como escravo. Vamos ver. Porque tinha dinheiro, sim. Gênesis 37, vamos lá, Gênesis 37. Gênesis 37, deixa eu ver aqui. Cadê? Peraí, Gênesis 37. Quanto foi o preço estipulado? Deixa eu botar aqui. Qual foi o preço estipulado? Qual foi o preço estipulado para a venda de José como escravo? Vamos ver. Não está escrito. Tô querendo saber onde está escrito isso. Tá, vamos ver aqui. Tá, vamos ver aqui Gênesis 37, né? 37. Eu só tô querendo saber aqui aonde que tá escrito. Vamos ver aqui. Aqui, ó, 20 peças de prata. Tá 20 peças de prata. Vamos ver se em outra Bíblia aqui, ó, Gênesis 37, 28, né? Gênesis 37, 28. Vamos ver como é que tá aqui. Gênesis 37, 28. Mas isso era o dinheiro da época, amados. 37, 28. Tanto existia o dinheiro que está escrito em Deuteronômio: ata o dinheiro na sua mão. E tem outra versão que diz assim: ata a prata em tua mão. Deixa eu ver aqui, ó. Ata o dinheiro na tua mão. Vamos ver na outra versão aqui que vocês vão ver que existia dinheiro, sim. 20 barras de prata. Aqui, ó, 20 moedas de prata. Ó, 20 ciclos de prata, 20 moedas de prata, 20 moedas de prata, tá certo? Então agora a gente vai fazer aqui o seguinte, veja bem. Aqui, ó, vamos botar aqui de novo em Deuteronômio 14, Cadê?
Ó, Deuteronômio 14. 14, para vocês verem que existia sim. E ali eles mentiram, engraçado que eu até apaguei. Ato o dinheiro na tua mão, 25, vamos ver. Ó, 25, aqui tá ato o dinheiro na sua mão, vocês estão vendo. Vamos ver como é que tá aqui agora. Troca o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Veja, aqui está por prata, aqui está o dinheiro, ó. Então, vende o hiato o dinheiro na sua mão e vá ao lugar que escolheu o seu teu Deus. E aquele dinheiro, então vocês vejam que existia sim dinheiro naquela época. Só que o dinheiro era moedas, ó, moedas de prata. Tá certo? Moedas de prata. Né? Então, vocês vejam que existia sim. E eu apaguei mesmo o que a gente estava lendo, amados. Desculpa, eu não sei nem mais aonde que a gente estava lendo mais. Mas, em todo caso, vocês vejam a mentira desse sistema religioso. Né? Vocês vejam bem, porque existia dinheiro sim. Pelo menos deu para mostrar aqui para vocês que existia dinheiro. Então, aqui, como existia dinheiro e dízimo não era alimento e não dinheiro, dízimo era alimento. E a gente leu em Deuteronômio 14 que quando o dízimo é vendido por ser muito pesado e o local que o Senhor determinou para eles irem levar o dízimo, né? Aí eles vão e compram tudo que desejava sua alma, ali passou a ser, não é mais dízimo, porque ele comia ali com o custo da sua casa e simplesmente também compartilhava com o levita que estava nas portas da sua casa. É isso que diz. Então aqui esse negócio de dízimo, entregar dízimo em dinheiro, isso foi uma invenção de Constantino para cá, porque isso não existia, mas é lógico que eles vão botar de que existia sim, que não existia, que não existia dízimo. Muitos falam, mas não existia dinheiro na época. E sendo que a gente viu aqui perfeitamente que era moedas de prata. Então se era moedas de prata é porque existia dinheiro sim. Aí já virou. Aí já não tem mais afeto. Já tem gestão. Aí quando pergunta se o dízimo é líquido ou bruto, já não tem mais afeto. Mais afeto por quem? Porque o Pai nunca pediu. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco ele requer nada de nossas mãos, pois é Ele mesmo que nos dá o ar e tudo que nós necessitamos. Ele que nos dá, ele não quer nada de nossas mãos. O que ele quer é que a gente faça ao próximo. E isso está escrito em Atos 17, 24 e 25. Tá? Está escrito isso claramente. Não tem mais desejo. Aí já começa a que a gente não vive mais no mundo da liberdade, porque confia na intensidade da relação, na qualidade da relação. Quando é que a gente controla o outro? Quando não confia. Quando é que a gente faz contabilidade no relacionamento? Quando não há entrega. A gente começa a se doar com reservas. É complicado demais, não é? Você sabe o que eu estou falando? Aí ele fala como ser cristão sem ser religioso, mas a partir do momento que a pessoa dá dízimo numa igreja, isso aí é um ato religioso. Porque o dízimo também era ato religioso. Tá certo? Só que o dízimo era alimento, não era dinheiro. Nunca foi. Nunca foi. Então vocês vejam que ele fala, aí começa a controlar no relacionamento, né? Tipo assim, ou seja, para ter um relacionamento com Deus aqui no Tempo de Pedra, você tem que se doar. Doar como? Dando dízimo e oferta, sendo que o próprio Yahushua, ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós no madeiro. Mas a pessoa tem que se doar para ter um relacionamento com Deus. A pessoa tem que se sacrificar para dar dízimos e ofertas no templo onde o Altíssimo não habita. A comunidade do Cristo ressurreto
ela tem esse encontro com Jesus e ela não pergunta se tem que dar, se não tem que dar, se tem que vender a casa, se não tem, se tem que fazer o dinheiro, se não tem. Ela é solidária, ela é generosa, ela está nas nuvens, ela se dá por inteiro e vive na liberdade sem ninguém ficar tutelando, sem ninguém... Sim, amado, vive na liberdade em Yahushua e dá por inteiro para o próximo, que são templos, tá certo? E não para um templo físico onde o Altíssimo não habita. Nada. E sabe o que mais que ela faz? Ela não mente. Essa é complicada demais. Aqui ele diz assim, o Pedro fala para Ananias, por que você foi mentir ao Espírito Santo, Ananias? Por quê? E ele diz aí no final do versículo 4, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Isso é o cúmulo, você mentir para Deus. Ananias, eu até admito você mentir para mim. Eu até admito você fazer um jogo de sociabilidade para você ser bem aceito, ser bem querido. Eu admito isso. Mas isso mostra que você não entendeu nada do Evangelho, que você não entendeu nada de Jesus. Mostra que você, eu acredito que você nem encontrou com Ele. Porque você ainda está no reino do eu. Você ainda está querendo fazer parte do clube que você acha que o Barnabé faz parte. Olha que interessante, isso aqui é cruel demais, hein? Cruel demais. Veja, você não entendeu nada do Evangelho. O problema é que as pessoas que estão dentro do templo físico, eles não entendem do Evangelho. Por quê? Porque Evangelho é uma palavra inventada. O Evangelho, na verdade, é a promessa. Então, eles não entendem da promessa. E quando a gente está na promessa, que a gente anda em Yahushua, a gente aceita a promessa e que a gente vive no foco, na promessa, na vida eterna, em Sião, a gente se desprende disso aqui. A gente não tem mais assim, tipo, isso aqui é meu, não sei o que, não. A gente não tem mais para que se prender nessas coisas aqui, porque a gente sabe que isso aqui tudo é momentâneo. É temporal, então a gente ajuda ao próximo, que é o templo do Espírito, que são pessoas que precisam. Só que aqui ele está ao mesmo tempo falando para ajudar o próximo, que é a igreja, mas só que ele está levando o povo a ajudar a igreja, mas o tempo de pedra. Ele está falando da igreja, que são pessoas, de estar numa igreja ligada, como em Atos dos Apóstolos, ele dando o exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos, que era a igreja realmente cheia do espírito de Arro, mas ao mesmo tempo ele está levando para entregar dízimos na igreja no tempo de pedra, onde o Altíssimo não habita. Entende? Então é isso aí que ele está começando a fugir para esse lado. E sendo que, como é que a gente vai dar um dízimo num tempo de pedra onde o Altíssimo não habita? Como está escrito, engraçado que ele está lendo Atos 5, Atos 4 e Atos 5, né? Mas ele não lê em Atos 17, certo? Vou botar aqui para vocês, né? Vou botar aqui para vocês, Atos 17, 24 e 25. Né? Para a gente ficar bem ciente mesmo do que o apóstolo aqui está falando. Veja. E o que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Veja, está aqui. Ele não precisa, ele não pede nada de nossas mãos. O que ele nos pede é que nós ajudamos ao próximo. Então, ele aqui, esse rapaz, ele está dando a entender que a gente tem que viver assim, como na igreja, dando o exemplo da igreja de Atos, e sendo que Ananias e Safiras, eles venderam a propriedade, mas eles reteram parte que é dele, mas eles venderam e não deram num templo de pedra. Eles depositavam, porque os seguidores de Yahushua, eles vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, como ele leu em Atos 4, mas os apóstolos ali, eles distribuíam segundo a necessidade de cada um.
ao passo que ninguém passava necessidade, porque todo mundo era suprido. Ou seja, era o tempo de pedra? Não, o tempo pessoas. Só que aqui ele está dando a entender de que o Ananias e Safira, eles foram infiéis a Deus de dar um templo físico, não é isso. Eles foram infiéis de não ter dado tudo, porque eles podiam muito bem chegar e vender a propriedade dele e dar uma parte e ficar com outra parte. Mas o problema é que eles quiseram enganar. Tipo, o que eles fizeram é tipo assim, como... acho que foi Barnabé que vendeu a propriedade e deu tudo, ele queria dar uma de que tivesse dado tudo para mostrar também que ele deu. O sentido foi esse. E ele não deu tudo. Então o sentido foi ele querer mostrar que também contribuiu com alguma coisa, mas ele não contribuiu com tudo. Só que isso foi para as pessoas que são templos do Espírito, para que todos tivessem tudo em comum e que ninguém ficasse em falta, que ninguém tivesse necessidade. Mas aqui, esse moço aqui, o René, ele está colocando como se eles não tivessem dado num templo físico onde o Altíssimo não habita. Vamos continuar. Demais. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o encorajador, o filho da consolação, o Paráclitos. Esse Barnabé é o cara que era parecido com o Espírito Santo, porque Consolador, Paráclitos é o nome do Espírito Santo. Aquele que está ao lado de alguém, que suporta alguém, que caminha com alguém, que ajuda alguém a caminhar, que é parceiro, que está junto ali, esse é o Espírito Santo. O Barnabé era um camarada assim, e os apóstolos o identificaram. Esse Ananias falou assim, eu quero entrar nesse clube aí. Para entrar nesse clube, o que eu tenho que fazer? É dar grana. Olha a motivação do Ananias, tem que dar grana. Então eu vou vender o terreno. Pô, mas não vou dar o terreno todo. Vou dar só uma parte. O Pedro diz assim, você está mentindo para quem? Veja, ele está levando a entender de que o Ananias, ele entrou nesse negócio, ou seja, entrou assim para servir a Yahushua, só que ele está falando nesse negócio como se fosse uma igreja no tempo de pedra, tem que dar grana. Está totalmente errado. O que eles faziam era ajudar um ao outro, eles não davam nada para Iarro, até porque Iarro nunca pediu nada de nossas mãos. Ele dava para o próximo, que é isso que Iarro pede. Nós somos o templo do Espírito, o Pai mora em nós, então ele pede que nós ajudemos uns aos outros. Então as pessoas que dão aqui nesse templo de pedra, dízimos e ofertas, na verdade não estão dando para Iarro. Estão dando para esse Deus aqui, que recebe, líder religioso. Não estão dando para o verdadeiro, porque o verdadeiro ele não pede nada de nossas mãos para ele. O que ele pede é que nós ajudemos ao próximo. Mas para ele não. O que ele pede é que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas para adorar em espírito e em verdade, tem que sair do engano da religião. E ir para a porta estreita que é Yahushua, porque Yahushua vai nos levar ao Pai. E aí sim, a gente vai aprender a adorar em espírito e em verdade. Você está pensando que isso aqui é uma relação sua comigo? Sua com as pessoas? Que isso aqui é um circo onde a gente fica posando de bonitinho para os outros? Não, isso aqui é uma comunidade em que todo mundo tem temor de Deus. De Deus, como é que você ousa mentir para Deus? Eu não entendo um negócio desse. A comunidade do Cristo ressurreto é uma comunidade da autenticidade. Não é uma comunidade de formalidades. Quanto mais... eu ia falar quanto mais educação, mas não é bem educação assim que eu queria falar. É mais ou menos assim, se a sua mulher falar para você, por favor, passe o sal, tá ruim. Tá ruim a situação. Fala assim, dá o sal aí, tá bom. Por favor, passe o sal. Aconselhamento pastoral. Liga e marca. Presta atenção nela, porque ela viu alguma coisa que você ainda não viu. Muita formalidade, pouca intimidade. Muito mimimi, muito...
título. Veja, ele fala de aconselhamento pastoral, ou seja, a pessoa tem que ir numa igreja, ouvir um líder religioso, dar conselhos, e sendo que o próprio Pai que fala conosco, que nos orienta, através do Espírito que habita em nós. Não tem lógica, né? Pouca intimidade, pouca liberdade, pouco afeto, muito melindre, muito jogo de cena. Não, isso não é a comunidade do Cristo ressurreto. Na comunidade do Cristo ressurreto não existem personagens, existem pessoas. Pessoas que tentam viver com autenticidade. Exato, existem pessoas, mas a gente tem que ajudar a pessoas que são templo do Espírito e não dar no templo físico. Agora, o que eu acho estranho nessa igreja que ele está é que é tudo escuro. É uma coisa esquisita, olha. Isso aí traz até depressão para a pessoa. Entende? É uma coisa muito esquisita isso. Para que esse visual aqui tudo escuro? É muito esquisito. Não mentem para Deus. É claro. É claro que elas se preservam. É claro que elas vivem com cautela. Porque para viver em sociedade todo mundo se protege, é razoável, é natural. Porque conviver com a nossa verdade e com a verdade das outras pessoas, e dizer a verdade para outras pessoas, e dar acesso para que as pessoas não apenas conheçam a nossa verdade, mas que se sintam na liberdade de invadir o nosso espaço para nos dizer as nossas verdades. Isso... Veja, nossas verdades, mas o negócio é que a verdade não é nossa, a verdade é Yahushua, ele é a verdade. Então, quando a gente fala Yahushua, a verdade que é Yahushua, a gente não está falando a nossa verdade, a gente está falando a verdade que é Yahushua. Então, aí já está uma coisa muito estranha, porque a nossa verdade... Então, quer dizer, eu tenho a minha verdade... Fulano tem a verdade dele, como é que é isso? A verdade é Yahushua. Quando a gente fala de Yahushua, a gente fala a verdade que é ele. Então não existe a minha verdade, não existe a verdade do outro, existe a verdade que é Yahushua. E ponto. Requer amor. Viver a verdade em amor. Precisa ter afeição, precisa ter contato, precisa ter proximidade, convivência. Não é eu acho. Dar palpite na vida dos outros é uma coisa muito complicada. São fronteiras que a gente tem que pisar como quem pisa em solo muito sagrado, em amor. Essa é a comunidade do Cristo ressurreto. Sim, amados, mas não num templo físico onde o Altíssimo não habita. Tá certo? Então, esse é o porém, que não é num templo físico onde o Altíssimo não habita. Tem gente que diz assim, eu não minto não, pastor, eu falo a verdade mesmo, eu sou sincero, eu sou autêntico, falo na lata. Não é que você é sincero e autêntico, você é mal educado, você é estúpido, você machuca pessoas, você se mete onde não é chamado, você atrapalha. Você expõe as pessoas. Você que fala muito, dona, você machuca. Para falar a verdade tem que ser em amor. Mas espera-se que a comunidade do Cristo ressurreto seja essa comunidade em que a gente sabe que não precisa se meter tanto na vida dos outros, porque a gente confia que os outros tem temor de Deus e não mentem para Deus. É isso aí, amados. Mas aí, isso aí é aquele que é guiado no entendimento e que anda no Espírito. Tá certo? Porque aqueles que estão no tempo de pedra, por mais que tentam, não conseguem. Por quê? Porque eles estão no físico, não estão no entendimento, no Espírito. O problema é esse. Porque eu tentava, deixa eu colocar aqui, amados.
E aí amanhã a gente continua, né? Que hoje eu vou dar uma parada, né? Amanhã a gente continua. Mas o problema é esse, amados. Eu também tentava. Eu tentava. Como eu tentei ser uma pessoa mais calma, mais humilde, eu tentava. Mas dentro do templo não dá. Por quê? Porque é engano. É mentira. O Altíssimo não está ali e nem tampouco o Pai. O Pai não está ali nem tampouco o Filho. Então não tem como você viver uma vida reta na presença de Yahushua, né? Na presença de Yahweh, no templo físico. O problema é esse. Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, vocês que estão ouvindo a voz de Yahushua, né? Sai do engano da religião. Ele é a porta estreita, ele é a porta apertada, né? E ele está chamando vocês para fora. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.